Em sociedades onde a desigualdade de gêneros ainda é um entrave para o desenvolvimento de mulheres, a conscientização, principalmente do público masculino, é fundamental. Ações de iniciativa de homens em favor do respeito aos direitos das mulheres são tema de uma premiação nacional, o Prêmio Viva, idealizado pelo Instituto Avon. Hoje nós vamos conversar com 2 finalistas desse prêmio, o antropólogo Cirlei Vieira e o psicólogo Alfredo de Moraes. Eles vão nos contar o que fazem para ajudar a garantir a igualdade entre homens e mulheres. Esse é o Cidadania Mulher, seu espaço para discussão dos temas femininos. Bom, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês. Queria parabenizar pela iniciativa de tratar de um tema ainda tão necessário, né, na nossa sociedade. Bom, eu queria começar primeiro com Cirlei. Cirlei, você hoje coordena um Instituto Papai, que atende jovens para tratar sobre assuntos relacionados às mulheres. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa experiência que fez aí ser um dos finalistas desse prêmio. O Instituto Papai é uma organização não governamental, localizada no Recife, Pernambuco, e tem uma tradição de desenvolver trabalhos, né, numa perspectiva feminista e de gênero, focando nos homens, né? Tendo como principal mote a questão de trabalhar com esses homens a desconstrução do machismo, porque a gente entende que o machismo ele é prejudicial à vida das mulheres, sim, muito prejudicial, mas ele também é prejudicial à vida dos homens. Então, quando a gente trabalha com os grupos, em especial grupos de jovens homens, né, a gente tenta fazer com que eles reflitam qual é o prejuízo que a cultura machista leva para a vida deles. Né? Então, esse trabalho ele visa justamente fazer com que os jovens percebam que eles podem construir outros tipos de relação, né, tanto na convivência com homens, como também na convivência com mulheres, onde eles se vejam realmente como iguais. O senhor fala em afeto, em diálogo, essas são as bases para que levem um debate entre homens e mulheres. Na sua avaliação, esse é o principal foco do Instituto para levar esse diálogo aos jovens? A gente tenta trabalhar com essas 2 perspectivas do afeto e do diálogo como base para a construção das relações, que a gente diz relações saudáveis, mas a gente também trabalha a respeito de fazer eles pensarem um pouco criticamente sobre sua condição. Né, porque eu sou um homem, né, porque eles querem, ou a sociedade em si quer que eu assuma determinadas posturas, né, e porque eu tenho que reproduzir essas posturas. Né, então, ter também uma visão crítica em relação a isso, para que eles percebam que muitas das reproduções, né, violentas, agressivas, machistas, que nós adotamos, não só os homens, mas as mulheres muitas vezes adotam isso, vem a partir dessa perspectiva, né, que faz parte dessa cultura machista. Porque acontece que muitas vezes nós reproduzimos, né, algum comportamento sem nem refletir sobre isso. E a antropologia, o antropólogo aqui, Cirlei, pode falar também um pouquinho e mostrar que a reflexão muitas vezes nos faz pensar, por que eu estou agindo dessa forma? Né? Realmente não faz sentido. Já o Alfredo é professor universitário, perito criminal do Tribunal de Justiça, criador do Instituto de Saúde Dia, psicólogo com atuação clínica na PM, na Vara de Família e promove um projeto de atenção psicológica aos homens. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho com os homens agressores, né? Que inclusive foi, a partir daí, dessa ideia, criou-se uma lei municipal para esse tratamento dos homens agressores. Conta um pouquinho pra gente sobre essa experiência. Dentro do nosso entendimento psíquico e de cognição, a gente entende que a gente tem uma tríade, é um estudo que a gente tem feito já há mais ou menos 3 anos, dessa tríade família, relações sociais e contingências, que seria o desejo. Então, dependendo de como essa criança seja criada, e é um trabalho que o Cirlei faz muito bem, ele já vai na ponta do sistema, eu tocar na outra ponta do sistema, a gente entende que essa criança, nela foi inserida um aspecto social dentro da sua cognição. Esse aspecto social seria o machismo, que é o que se versa na nossa sociedade. Quando há uma violência, se pensa assim, o que eu vou fazer com esse agressor? Ele vai separar da mulher, vai ter uma medida protetiva, mas ele vai perpetuar essa violência. Então, a gente tem que trabalhar em nível de cognição, de reeducação e ressignificação do que é a violência para ele.
Para isso, a gente reúne, o nome do projeto é Refletir para Acordar, a gente reúne em grupos de homens, isso claro, evidentemente, homens que são atendidos em medida protetiva, eles sofrem processo judicial, a promotoria, os magistrados enviam lá para o Instituto, conseguem colocar esse homem em evidência nesse intuito. E nessas reuniões que a gente faz de 15 em 15 dias em grupo e de 1 em 1 semana de atendimento individual, a gente faz um brainstorming. A gente começa a fazer uma tempestade de ideias sobre o que é violência para ele. Pasmem que a violência para aqueles homens, eles sabem que existem, mas não percebem a existência dessa violência. E é uma coisa bem interessante, porque nós não entendemos o machismo. Nós somos machistas por essência, porque nós somos educados para o machismo, porém, até na nossa verbalização, a gente não entende essa violência. Então, esses homens agressores, depois que eles entram no programa, eles começam a entender o significado real da palavra violência e da sua violência contra a mulher. Em violência patrimonial, em violência psicológica, principalmente, que são dados que a gente cobra desses homens do que ele entende de violência psicológica. Você está feia, você não era assim quando eu casei com você, ou então a casa está suja. Esse bolo é horrível, essa comida é horrível, você não sabe fazer nada. São pequenas violências que depois vem a agressão. Eu sempre, quando eu escuto as assistidas, eu também atendo as assistidas lá no Instituto, elas começam a falar sobre isso. Inicia-se com a violência psicológica, pequenas violências, depois vem os empurrões, depois vem a agressão física mais forte. Então, quando a gente trata esse homem, quando a gente ressignifica a violência, a gente tem um sucesso de 80% na reeducação desses homens. Então, é um trabalho que não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, é um trabalho que a gente tem que estar o tempo todo em fiscalização. A gente tem uma rede, lá em Feira de Santana, há uma rede enorme de atenção à violência contra a mulher. Então, após o tratamento, vem a Ronda Maria da Penha, que é parceira nossa, como você disse, eu sou psicólogo da PM, então nós temos essa parceria com a Ronda Maria da Penha e vai visualizar como é que está a atitude desse homem. Esse homem realmente está ressignificado, ou seja, existe solução para, sendo ela na ponta ou no final. Existe solução, a reeducação é essa solução. É nítido aí que é a questão mesmo cultural, né? Tanto na infância quanto já na idade adulta, o problema é sempre como você enxerga aquela violência, natural ou não, né? Agora, com relação à perpetuação, isso vem da perpetuação, ou seja, aquela criança ou aquele adulto que muitas vezes vivenciou a violência em casa, o senhor pode falar também lá no Instituto Papai, essas adolescentes que às vezes enxergam a violência como natural ou não percebiam que isso era uma violência, geralmente são crianças, são jovens que tiveram algum tipo de agressão na idade mais jovem, criança ou não? Não necessariamente. Olha, não necessariamente, porque assim, o que a gente vê? Quando eu te falei da triangulação, dependendo da sua relação social, o seu contato com a violência, ele vai significar isso em desejo, na fantasia, tá? E isso sim perpetua a violência. Mas ele viu a violência dentro de casa, por vezes pequenas violências, não essas agressões maiores, mas pequenas violências. Mas o que vem à baila realmente é a situação de como ele é visto como ser humano. A menina pode, o menino não pode. A menina tem que lavar os pratos, tem que lavar as coisas, o menino não pode lavar os pratos. Ou seja, você dá um poder a este homem. Esse poder, sim, vai perpetuar. Não é necessariamente ele visualizar a violência, ele visualiza as violências psicológicas que são inseridas no seu campo cognitivo. Então, ele aprende a violência, mesmo não vendo essa violência que a gente nomina a violência vista mesmo, que é a violência física. Mas ele presencia outros tipos de violência. Claro, evidentemente, que a gente em pesquisa 80% dos homens agressores, eles visualizaram a violência no seu lar, uma violência física. Mas os outros, que ainda é muito subdimensionado, que tipo de violência ele está vendo? Aí vem o reforço das relações sociais e vem um reforço do desejo. Eu quero ser igual a ele, eu quero ser desse jeito, eu quero ser o macho alfa, eu quero ser o cara que vai dominar, aquela mulher minha posse. Então, tudo isso é uma estrutura de educação. É uma estrutura perversa, que agora, com esses trabalhos outros que nós estamos fazendo, quem sabe a esperança nossa que realmente tenha um efeito profícuo e que daqui a 10, 20 anos,
oxalá que isso aconteça, que daqui a 10 a 20 anos a gente veja uma diminuição drástica dessa violência. Cirlei, lá no Instituto Papai, com jovens, como é que é a abordagem? O que vocês percebem mais entre os jovens? É exatamente no diálogo, no verbal mesmo, que eles não entendem que aquilo chega a ser um diálogo machista, muitas vezes? Primeiro, é difícil você dimensionar, né, toda a dimensão do que significa ser violência. Porque, assim, as pessoas muitas vezes têm violência como a ponta extrema dela. Então, o femicídio em relação à violência contra a mulher, o assassinato, né, a violência física que deixa marcas. Né? Mas eu acho que o Alfredo foi muito feliz em levantar. Existem várias violências que esses jovens vão sofrendo cotidianamente, que eles não percebem, vão naturalizando como comuns. Mas isso não é só na vivência do lar, não. Isso é em todo espaço, em todo lugar. Quando se liga a televisão e vê a naturalização da violência, os filmes violentos tendo como normal os heróis sendo aqueles que são mais violentos. Então, isso vai criando afinidades, né? Então, ser homem é ser isso, reproduzir esse tipo de característica que eu estou vendo no filme. Não só no filme, na revista em quadrinhos, na conversa, na referência a alguém. Às vezes, o Alfredo é da PM, sabe disso, né? Às vezes um policial que se destaca porque ele agiu de forma violenta. A gente tem no Congresso Nacional, né, pessoas que chegaram a esse espaço por conta do seu histórico de violência. Né? Então, a gente naturaliza isso como comum e, inclusive, naturaliza principalmente para os homens. Então, os homens têm que exercer essa violência, essa agressividade, têm que conquistar o poder por esse viés. E qual que é o diálogo que vocês utilizam para quebrar essa ideia? Ou seja, o homem pode, sim, ter afeto, ser mais sensível, esse tipo de coisa? A gente faz muitos trabalhos para que os jovens reflitam sobre essa reprodução da violência no seu cotidiano e como isso causa prejuízo à vida deles. Né? Algumas coisas que se falam, para alguns talvez não seja prejuízo. Por exemplo, o direito do homem não chorar. Né? Ou seja, o homem perde o direito de chorar, de mostrar afetividade, de mostrar fragilidade nesse processo. Engula o choro. Engula o choro, né? Então, tudo isso é um prejuízo. Mas para você, isso não tem nada a ver. Mas quando você olha para os dados, por exemplo, de morte da população, quem é que está no topo das mortes por causas violentas? São os homens. Acidente de trânsito, assassinatos por armas de fogo, assassinato por armas brancas. Né? Então, são os homens que estão nesse... o presídio, né? A população carcerária. 90% é a população masculina que está nos presídios. Né? Então, a criminalidade, essa criminalidade mais de ponta, né? Quem é que está envolvido? São os homens que estão envolvidos. Exatamente por essa tendência de tratar tudo com certa agressividade, né? Você tem um caso em casa, né? Seu pai morreu por assassinato, por uma briga que poderia ter sido... Poderia ter sido evitado, poderia ter sido resolvido de outra forma. Né? Meu pai morreu, eu tinha 12 anos, né? E ele morreu envolvido com duas questões que têm muito a ver com o universo masculino, né? Que foi estar num bar, né, bebendo, né, discutiu com uma pessoa dentro do bar e essa pessoa, né, irritada com ele, começou a discutir, ele bateu nessa pessoa, né, então ele agrediu essa pessoa fisicamente e essa pessoa o ameaçou, disse que se ele passasse novamente lá, iria matá-lo. E ele, assim, como uma expressão de machismo também, eu não tenho medo de você, eu vou novamente quando eu quiser. E isso foi de manhã, à tarde ele voltou no bar e o cara... realizou aquilo que tinha dito, né? Então estava lá, pegou uma arma e deu 3 tiros nele, né? Então ele morreu nessa situação. E aí em casa, claro, isso repercutiu muito na família, mas chegou a repercutir também dos próprios filhos, né? Refletirem sobre essa atitude e dizer, não, eu não quero seguir esse caminho, eu quero adotar uma outra situação, né? E nenhum dos 4, teve 4 filhos homens, eu tenho mais 3 irmãos homens e nenhum deles são violentos a esse ponto de reproduzir esses estereótipos, né, que a gente tem como ser masculino, né? Então, um homem tem que ser dessa forma. A gente sabe que o homem tem uma variedade de formas de se expressar e que essas formas sejam formas mais afetivas.
Alfredo, na PM, a PM é um espaço eminentemente machista ainda, né? Muitos homens, o uso da força. Como é que é trabalhar num ambiente assim, contra esse tipo, né? Contra essa onda, assim? Houve muita resistência? O senhor ainda sente isso muito presente lá na PM? Muito, mas assim, eu digo que eu sou uma pessoa muito sortuda, né? Eu trabalho com o que eu amo. Há 11 anos que eu exerço a psicologia na PM, mas não entrei como psicólogo da PM. Eu era de área da PM. Eu fui treinado para esse estereótipo do homem PM, truculento, de ação. Eu fui treinado para isso, para você ver como é importante a ressignificação e a reeducação. Assim que eu fui transferido, eu trabalhava em Salvador e fui transferido para a Feira de Santana, eu consegui ressignificar quando eu entrei em projetos sociais. Eu trabalhei com adolescentes em vulnerabilidade, fizemos um programa de adolescentes, escrevi uma peça de teatro para adolescentes, e aí foi crescendo esse pensamento da não violência. Quando eu consegui fazer um projeto para a Polícia Militar, foi um projeto de núcleo de psicologia para a Polícia Militar, e dentro desses projetos eu encontrei vários parceiros. Hoje eu tenho um coordenador, que é o capitão Hermilo, que ele é uma pessoa absolutamente humana. Então, nós temos vários projetos de sensibilização ao PM sobre essa violência. O porquê da violência. Não é mais profícuo nesse mundo contemporâneo de ser mais humanista, então a gente promove coordenação de centrais de segurança nas escolas. Depois que aconteceu Suzana, a gente deu mais força a esse trabalho. A sensibilização à violência contra a mulher dentro da PM, a gente já tem um projeto com isso já há uns 2 anos, porque foi assassinada uma subtenente Wagner, e o projeto leva o nome dela. Então a gente tenta trazer para a PM essa nova visualização. É claro, evidentemente, que a gente vai ter vários embates, mas a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para estar nesse enfrentamento. Eu não falo nem mais luta, nesse enfrentamento, para sensibilização. E nós temos visto uma mudança, pelo menos lá em Feira de Santana, na perspectiva dessa violência intramuros. Eu quero deixar bem claro, intramuros, principalmente na visualização da mulher PM. Hoje a mulher PM é muito mais respeitada dentro da situação lá do CPRL, que é o Comando Policiamento Regional Leste, que pega de Itaberaba a Rio Real, então uma área enorme, e a gente tem visto mudanças significativas no trato com a mulher, na igualdade dentro da PM. É evidente que nós temos casos que fogem essa regra, mas quando a gente sensibiliza, quando a gente educa, quando a gente mostra que pode ter uma outra possibilidade, e quando a gente empodera essa mulher PM, ela diz: opa, peraí, a coisa não é bem por aí, não. Para além de qualquer tipo de denúncia, a postura feminina, ela é agregada a uma polícia militar. Então, hoje, não se diz mais assim, não vou com essa mulher para uma ação, não. Botar uma mulher na minha guarnição? Não, hoje, muito pelo contrário. Essa humanização que a mulher trouxe para dentro da PM fez com que a PM começasse a entrar em pé de igualdade. Mas é uma luta e um enfrentamento que vai demorar ainda muito tempo para que a gente possa ver que a mulher não precisa se masculinizar, que nós todos precisamos nos humanizar. E humanizando, a gente não vai ver essa diferença. Essa é uma luta acho que do feminismo também. Muita gente confunde, acha que o feminismo é a mulher se masculinizar, e a ideia não é essa, a ideia é igualdade mesmo de direitos. Agora, uma coisa que eu queria perguntar para os dois, a gente vê que são várias frentes aí que a gente tem que atuar, né? Na independência da mulher financeira, profissional, nessa questão da cultura, do machismo, do empoderamento da mulher. Porque a gente vê aí um avanço, mas é um avanço ainda tímido, né? As estatísticas mostram ainda que a gente precisa avançar muito. Por que é tão difícil ainda, na avaliação de vocês, conseguir efetivamente mudar essa cultura ainda? Porque a cultura machista, ela é uma cultura que é construída desde séculos e séculos, né? Ela não é uma coisa recente. Ela está na estrutura, eu acho que o Alfredo falou de estrutura, isso é muito legal, ela está na estrutura da sociedade. Não é só a sociedade brasileira que é machista, né? O mundo em si, ele é reproduzido dentro dessa cultura, né? E mudar isso requer esforço, perseverança e tempo, né? E precisa também politicamente, em termos de projeto, né, que isso seja abraçado também pelo Estado. E quando eu falo no Estado, eu falo com o Estado como um todo,
né? Isso tem que ser pensado na questão das leis, mas tem que ser pensado na questão da efetividade dessas leis, porque uma lei por si, ela não resolve o problema. Eu vou dar o exemplo da questão do cinto, né? O cinto, durante muito tempo, na década de 80, né, não era visto como que todo mundo tinha que usar dentro do carro, né? Se criou uma lei, mas mesmo assim as pessoas ainda não usavam. Então começou a haver fiscalização, começou a haver multa. As pessoas hoje naturalmente entram no carro e puxam logo o cinto, né? O caso do cigarro também, né? Em ambientes fechados. Né? Então tem todas essas questões. Para mudar uma estrutura que está dentro da sociedade, precisa se atacar em várias frentes, né? E eu acho que a escola é um grande caminho para isso, né? O processo de educação na escola, quando inclui isso, é um grande caminho, mas também fazer com que isso se reflita dentro das famílias, da educação, né, familiar. Se a gente consegue fazer isso, talvez daqui a 20 anos, na perspectiva positiva de Alfredo, a gente vai ver mudanças, né? Porque houve mudanças, mas ainda são muito poucas em relação ao que é necessário. No seu projeto, você fala muito em multiplicadores, né? Esses jovens, eles levam para fora do Instituto esse tipo de perspectiva. Na avaliação de vocês é isso, ensinar dentro da corporação, dentro do Instituto, mas que essas pessoas passem adiante, né, essa ideia também. Isso também, na avaliação de vocês, seria uma frente para se atuar? Isso eu acho que é uma frente maravilhosa, que se todo mundo pudesse fazer isso, eu acho que nós estaríamos hoje numa situação bem diferente, se isso fosse começado, né, há 15, 20 anos por muitas outras instituições, né? Se isso tivesse apoio também dos governos municipais, estaduais e federais para que isso fosse feito. Houve sim um avanço, né? Houve também um investimento dos governos em relação a isso, né? Mas também houve muita resistência, né? Então, essa questão da resistência é que faz que a coisa se trave. Por exemplo, a nível de religiões, por exemplo, né? Alguns desses debates nas religiões eles não são travados. E deveriam ser travados, a questão da igualdade entre as mulheres, né? Porque a religião é uma coisa que deveria fazer homens e mulheres refletirem sobre o melhor para a sociedade. E às vezes esse melhor, na questão religiosa, é que o homem tenha sempre a posição de destaque e a mulher a posição de submissão, né? Então, se a gente consegue refletir isso em várias dimensões, muito provavelmente daqui a uns 10, 15, 20 anos, isso vai estar diferente. Alfredo, e a lei que se tornou municipal lá na Bahia, em Feira de Santana, na sua avaliação, o Congresso, né, isso teria que ser uma coisa mais expandida para outros estados? O que o poder público, na sua avaliação, poderia fazer para melhorar essa questão em toda a sociedade, não só ficar localizada, né? Veja bem, aí a gente vai entrar num assunto extremamente polêmico, porque assim, na verdade, esse projeto Lei de Feira de Santana é um projeto que, em São Paulo, ele já é bem aplicado pela promotora Gabriela Mansur, uma das mulheres mais fantásticas que eu já conheci, que é uma guerreira, aguerrida nessa coisa dessa batalha. E o projeto é inspirado exatamente no projeto dela, tá? Eu sempre digo assim, não há uma fórmula mágica, há a multiplicação dessa fórmula. Você pega um detalhe e você modifica um pouco e diz, não, veio da cabeça de Alfredo, não. Eu não quero ser pai de nada, não quero ser isso para a sociedade. Eu quero ser esse multiplicador que vai estar numa TV falando sobre isso e outros homens vão dizer assim, poxa, eu posso fazer também. Olha que são 3 homens que estiveram aqui. Tá, que representando o Elisandro, que teve que ir, mas eu e o Cirlei aqui. Quantos homens estão trabalhando e às vezes não se mostram que estão trabalhando nesse enfrentamento, que tem tantos projetos tão mais maravilhosos que às vezes estão embutidos ou estão com medo de se mostrar, porque nós sofremos preconceitos. Tá? A gente sofre preconceito a hora que a gente fala sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, que as pessoas olham assim, para que esse homem está fazendo isso mesmo? Qual é a intenção dele fazendo isso? A intenção é de humanizar. Eu tenho filha. Eu quero que minha filha esteja num país onde ela seja respeitada. Eu tenho 3 filhos que também são feminilizados para que ele entenda o papel da mulher na sociedade. Eu tenho 4 netos que precisam entender que o país está mudando e que tem que mudar. Mas é muito complicado quando você fala assim de política, tá? Porque
querendo ou não, nós somos politizados, nós estamos num lugar politizado, mas isso tem atrapalhado tanto. Porque a gente precisa de mais ações e menos burocracia. A gente precisa de menos leis e mais ações para que isso possa acontecer. Eu sempre cito o exemplo da Lei 13.718 de importunação sexual. Bem interessante, uma lei que não fala só da mulher, fala de qualquer pessoa que sofra algum ato libidinoso, qualquer pessoa. Só que isso em educação quer dizer o quê? Como é que eu vou expandir esse pensamento para o outro que não entende o que é isso, o que é a norma da lei? Feminicídio, como é que eu vou fazer que alguém entenda o que é feminicídio se ele não aprendeu o que é isso, qual é essa diferença e qual é essa igualdade. Então, isso vai para além da nossa percepção do que a gente pode fazer, do que é certo, mas sim do maneirismo político. Ontem eu estava numa universidade dando uma palestra e eu falei assim, gente, bora sair dos muros da universidade, embora visitar, como Cilei faz muito bem lá em Pernambuco, bora visitar os locais, bora fazer uma ação que realmente seja efetiva e não só da falácia, do papel, porque a lei está lá, mas ela está sendo realmente aplicada com um só Alfredo. Ela precisa de outras pessoas que façam, não que Alfredo seja um significado para isso, mas precisa de outras pessoas que façam, que isso se multiplique, porque não tem só 20 agressores em Feira de Santana. Eu estou falando de uma cidade com 600 mil habitantes, 2 milhões de habitantes circulantes, e aqueles que são subnotificados. E aquele que é o agressor, como eu estava falando nos bastidores, do homem que pega um bolo, massacra o bolo, pega a mulher, acabou de fazer o bolo, ele pega esse bolo não está igual da minha mãe, massacra e sai sujando a casa. Essas pequenas violências. É preciso entender. Precisa entender isso. E isso tem que partir da educação lá na escola, na base, da educação nas empresas, da educação na política e, como Cilei falou muito bem, da educação religiosa. Obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço. Bom, se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só acessar a nossa página na internet no endereço senado.leg.br/TV. Ou então, visitar o canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, pode telefonar para o 0800 61 2211. Obrigada pela sua atenção e até o próximo Cidadania Mulher.